Vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 4 de dezembro de 2024, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. A pergunta é lá do subtítulo de número 74. É o subtítulo. A pergunta é de número 21. Então, para quem vai abrir os livros aí e nos acompanhar, por favor, faça isso. Abra lá na pergunta de número 21 do subitem 74, do capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Na questão de número 21, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores a respeito das manifestações físicas. Ao mover os corpos sólidos, os espíritos penetram na substância dos mesmos ou permanecem fora dela? Resposta: fazem uma coisa e outra. Como nós já vimos, os espíritos dão uma vida factícia à mesa ou ao objeto que eles querem fazer mover, não é? Uma vida artificial. Factícia significa isso, né? Então eles precisam fazer exatamente isso, né? Dominar a matéria por dentro e por fora para poder fazer movê-la. Por isso que eles respondem dessa forma. Eles fazem uma coisa e outra. Eles penetram a substância na sua intimidade e fora dela. Eles envolvem a substância, né? Eles continuam a resposta. Já dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos. A gente não tem uma certa dificuldade de entender isso, porque para nós tudo é obstáculo. Tudo que é material causa obstáculo para o homem. É diferente para os espíritos. Nada para os que é material causa obstáculo para os espíritos. Eles dizem aqui que tudo penetram. Eles penetram em tudo. Os espíritos têm penetração livre em qualquer coisa material. Porta não é empecilho, distância não é empecilho, a falta de luz não é empecilho para ver, a falta a questão de distância não é empecilho para se comunicar com outro espírito, não é? Da mesma maneira que o ar transmite a nossa voz, embora ele transmita para uma determinada distância só, diferentemente o fluido, ele transmite o pensamento do espírito sem limites. O espírito pode estar num planeta e o outro espírito num outro planeta, encarnado ou desencarnado, pelo pensamento ele se comunica com aquele espírito, especialmente os desencarnados, que acabam aprendendo a dominar essa técnica com maestria, não é? Então veja que realmente a matéria, a distância, não é obstáculo em hipótese alguma para os espíritos em relação a coisa nenhuma, não é? Eles conseguem penetrar e dominar a matéria com uma facilidade muito grande. Eles seguem. Uma porção do seu perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra, né? Aqui tem um rodapé de número 7 que diz o seguinte: da mesma maneira que a nossa mão penetra um tubo para erguê-lo ou pega uma vara para sacudi-la. Não esquecer que o perispírito é o corpo espiritual. O espírito faz aí uma comparação para darmos uma explicação possível, né? É claro que identificação com a matéria é uma força de expressão dos espíritos para poder tentar nos fazer entender aquilo que ele quer passar como ideia. Por isso que ele fala, por assim dizer. Pergunta de número 22. Como o espírito bate com o objeto material? Eles respondem não. Como não usa os braços para erguer a mesa, sabes que ele não dispõe de martelos,
Seu martelo é o fluido combinado que ele põe em ação pela vontade para mover ou bater. A matéria-prima do espírito é o fluido. Quando eles dizem fluido combinado, é aquele fluido, o seu fluido, e aquele que ele toma do médium, fazem lá, combinam os dois fluidos e fazem ferramentas daquilo. A gente pode dizer assim, eles produzem a ferramenta necessária, ou para envolver o material que eles querem erguer ou mover, ou então para fazer uma ferramenta para produzir estalidos numa mesa, numa parede, num objeto, num armário, num móvel, etc. Não é? Eles não têm ferramentas como nós temos, mas eles fazem do fluido uma ferramenta, do fluido combinado, fluido do médium, fluido vital do médium, não é? Aquele que as pessoas dentro da doutrina espírita indevidamente chamam de ectoplasma, não é? A gente ouve muito esse termo, é um termo usado muito na parapsicologia, não é um termo espírita, não é? O termo espírita seria fluido vital, fluido do médium, é o fluido que é fornecido para os espíritos, para que eles promovam aquele fenômeno, mais o fluido do espírito. Esses dois fluidos combinados promovem o fenômeno que o espírito quiser promover, desde que seja, claro, combinado com os outros espíritos que vão realizar o fenômeno e também pela permissão de Deus, sempre pela permissão de Deus. Em última instância, tudo provém dessa permissão, da permissão do Criador. Quando move, a luz vos transmite a visão do movimento. Quando bate, o ar vos transmite o do som. Então, eu esqueci de dizer o seguinte, a matéria-prima é o fluido, e o que dá movimento para o fluido é a vontade do espírito. Sempre assim, sempre pensem nisso. O espírito se determina, impulsiona aquilo que ele quer com o seu pensamento e produz o fenômeno. É sempre assim, olha, vejam como eles respondem aqui, prestem bem atenção. Seu martelo é o fluido combinado, ou seja, a ferramenta é o fluido combinado, fluido do espírito mais o fluido vital do médium, que ele põe em ação pela sua vontade. Determinação do espírito, quer promover o fenômeno, combina os fluidos e pela sua vontade, pela sua determinação, faz aquilo acontecer. É sempre assim. Questão de número 23. Concebemos isso quando se trata de um corpo duro, mas como pode nos fazer ouvir ruídos ou sons através do ar? Resposta: desde que age sobre a matéria, pode agir tanto sobre o ar como sobre a mesa. O ar também é uma matéria, de alguma maneira, de alguma forma, não é? É matéria também. Tudo que não é espírito é matéria, tudo que não é elemento espiritual é elemento material, não é? Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como todos os demais ruídos. Então, eles têm toda a facilidade, penetram todo tipo de matéria e agem sobre qualquer tipo de matéria, desde que eles desejem promover aquele tipo de fenômeno. Sempre à vontade. O espírito tem que querer produzir aquele fenômeno, produzir aquela situação, senão não acontece. Ele pode ter todos os elementos necessários, mas sem a sua vontade, ele não imprime o que é necessário para promover aquele fenômeno. Pergunta de número 24. Dizes que o espírito não usa as mãos para mover a mesa, mas em certas manifestações aparecem mãos a dedilhar teclados, movimentando as teclas e produzindo sons. Não pareceria, nesse caso, que as teclas eram movimentadas pelos dedos? E a pressão dos dedos não é também direta e real quando a sentimos em nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas na pele? Resposta: não poderias compreender a natureza dos espíritos
e sua maneira de agir por meio dessas comparações, que dão apenas uma ideia incompleta. É também uma forma artificial dos espíritos promoverem determinados fenômenos que parecem reais. Eu vou dar um exemplo para vocês, vocês encontram isso com facilidade na internet. O espírito materializa 2 mãos e 2 antebraços. 2 antebraços. 2 mãos e 2 antebraços. Coloca essas 2 mãos e esses 2 antebraços dentro de dois recipientes cheios de cera quente. Cera quente. Coloca lá. Parafina. Coloca lá. Tira essa parafina, essa cera quente escorre. Depois essa parafina esfria e eles fazem desaparecer, eles desmaterializam ou revertem o processo e fazem desaparecer aqueles 2 antebraços e aquelas 2 mãos. E fica lá a luva de parafina. Como dizer que esse fenômeno não é autêntico? Porque é humanamente impossível, por exemplo, qualquer um de nós colocar a mão, as 2 mãos e os 2 antebraços dentro de parafina quente. Primeiro porque a gente sofreria uma queimadura muito grande, não é? E depois, como é que você vai tirar as mãos e os antebraços de dentro dessa luva de parafina, depois de esfriada a parafina, sem quebrar? Existem essas luvas, existem aí, basta que vocês façam a pesquisa na internet que vocês vão verificar que até hoje ainda existem essas luvas guardadas com o devido cuidado para não se estragar, porque são provas, né, cabais desses fenômenos. Mas aquelas mãos, elas são factícias, aqueles antebraços são factícios, não são reais, né? A impressão que a gente dá é que são mãos e antebraços, não, é apenas a formação fluídica que através da vontade do espírito se formou para que ele pudesse promover aquele fenômeno. Essas mãos, se tocadas, elas têm, a gente pegando nas mãos que os espíritos fazem materializar-se, né, elas têm, o contato é a mesma de uma mão humana, com o calor de uma mão humana, com todo o aspecto e as sensações que uma mão humana transfere para uma pessoa. Mas são factícias, são irreais. Então eles seguem. É um erro querer sempre assemelhar às vossas as maneiras deles procederem. Os processos dos espíritos devem estar sempre em relação com a sua organização. Já dissemos que o fluido do perispírito penetra na matéria e se identifica com ela, dando-lhe uma vida factícia. Pois bem, quando o espírito movimenta as teclas, com os dedos, ele o faz realmente. Mas não é pela força muscular que ele faz a pressão. Como é que a gente pode entender isso? Fica realmente difícil para a gente entender, porque a impressão que dá é que são 2 mãos desdilhando as teclas como fazem os encarnados, não é? Mas não é assim. É a vontade do espírito que imprime sobre o fluido essa vontade que faz com que o fluido haja sobre a tecla, e não força muscular, como seria no caso de uma pessoa que toca um instrumento. Ele anima a tecla, como faz com a mesa, e a tecla obedece à sua vontade e vibra a corda. Nesse caso também ocorre um fato de difícil compreensão para vós. É que certos espíritos são ainda tão atrasados e de tal forma materiais em comparação com os espíritos elevados que conservam as ilusões da vida terrena e julgam agir como quando estavam no corpo. Nem percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem. Como um pobre homem não compreende a teoria dos sons que pronuncia. Se perguntares como tocam o piano, dirão que com os dedos, pois assim creem fazer.
produzem o efeito de maneira instintiva, sem o saberem, e não obstante pela sua vontade. Sempre a vontade do Espírito, percebe? Sempre que vocês pensarem no fenômeno, sempre incluam isso como fator principal, vontade. Quando falam ou se fazem ouvir, é a mesma coisa. Observação de Kardec: compreende-se assim que os espíritos podem fazer tudo quanto fazemos, mas pelos meios correspondentes ao seu organismo. Quando eles falam em organização, eles estão falando isso. Olha, a mediunidade depende de uma organização. Que organização é essa? Espírito, perispírito e corpo. Sem esses três, não há mediunidade. Para o espírito promover o fenômeno, qual é a organização? Perispírito e espírito. O perispírito agindo diretamente sobre a matéria e a vontade do espírito no comando da ação. Por isso que eles falam da organização. Depende da organização do espírito. Não é? Se o espírito tiver consciência daquilo que ele está fazendo, ele promove o fenômeno de uma maneira. Se ele não tiver, se for um espírito atrasado, ele promove da mesma maneira, mas sob o comando de quem sabe o que está fazendo. Ele mesmo não sabe aquilo que está promovendo como fenômeno, mas aquele que está no comando da ação sabe. Algumas forças que lhes são próprias substituem os nossos músculos. Da mesma maneira que a mímica substitui nos mudos a palavra que lhes falta. Alguma dúvida sobre isso que nós acabamos de estudar? O Diniz está conosco lá pelo YouTube. Boa noite, Diniz. Obrigado pela sua presença, viu, meu irmão? Muito bem, se houver alguma dúvida depois, fiquem à vontade aí para perguntar. Questão de número 25. Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece justa? Resposta dos espíritos a esta pergunta de Kardec. Acontece que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhece, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, oferece um desmentido aos que tudo pensam saber, pretendendo impor limites à natureza, e nem por isso eles se mostram menos orgulhosos. Desvendando incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem que deve desconfiar das suas próprias luzes, conhecimentos, nesse caso, né? Pois chegará um dia em que a ciência, por mais sábio, que a ciência do mais sábio será confundida. Não vê todos os dias o exemplo de corpos dotados de movimentos capazes de superar a força de gravitação? A bala de um canhão não supera momentaneamente essa força? Abre aspas. Pobres homens que vos considerais tão sábios, cuja tola vaidade é a todo instante confundida. Sabei que sois ainda muito pequeninos. Fecha aspas. E Kardec, essa foi a última pergunta desse item 74. Agora no item 75, no subitem 75, ele diz o seguinte: essas explicações são claras, categóricas, sem ambiguidade, sem duplo sentido. Objetiva. É assim. Delas ressalta o ponto capital de que o fluido universal, que encerra o princípio da vida, é o agente principal das manifestações. Mesmo o fluido vital que anima o corpo é agente dessas manifestações. E que esse agente recebe seu impulso do espírito, vontade, quer seja encarnado ou errante. Nós também podemos agir e agimos sobre o fluido vital. Quando nós impomos a mão
sobre um companheiro, uma companheira, ou fazemos uma prece por um desencarnado que nós sabemos que está sofrendo, por exemplo, ou que nos é muito querido, muito amado, esta prece, independentemente da distância que esteja o espírito, vai atingi-lo, ele vai saber que nós estamos fazendo prece por ele, e se for um espírito que está sofrendo, ele vai se sentir aliviado no seu sofrimento. Leiam lá o capítulo das preces, se eu não me engano, 27 ou 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo importantíssimo para nós entendermos como agem as preces, o mecanismo da prece. Então, é uma coisa extremamente importante a gente entender isso. Nós, encarnados, também agimos sobre os fluidos. Os impulsionamos pela vontade também. E o desejo de fazer o bem é o maior impulsionador, é a maior força que nós temos para realizar esses eventos. O desejo de promover o bem. É por isso que, independentemente da condição moral da pessoa, se ela desejar fazer o bem, naquele momento ela está agindo como uma pessoa boa, independentemente daquilo que ela faz com a vida dela, que ela vai responder por aquelas ações, mas naquele momento ela está agindo pela vontade de fazer o bem, então está promovendo o bem e fazendo o bem, não é? Havia um caso no centro espírita em que 3 pessoas que fizeram um curso de passe naquele centro espírita, depois os dirigentes da casa foram descobrir que eram 3 prostitutas. Começaram a frequentar o centro espírita e tal, fizeram o curso de passe, estavam dando passe. E foram perguntar, o diretor convocou uma reunião, o diretor-presidente convocou uma reunião, foi feita uma reunião e perguntaram para os espíritos. Não, permita que elas continuem trabalhando. Elas são seres humanos, cheias de erro, como qualquer um de nós, né? Mas naquele momento do passe elas estão agindo sob a vontade de Deus e sob o desejo de fazer o bem. Olha que interessante, né? O que é a ação do homem quando ele direciona a sua vontade para promover o bem, independentemente da sua condição moral, da sua vida moral. É claro que não se recomenda que a pessoa tenha uma vida moral como essas 3 senhoras, né? Mas é possível fazer o bem em qualquer situação. Aliás, diga-se de passagem, é entre as prostitutas que nós encontramos o maior sentido de humanidade, o maior senso de humanidade que vocês podem imaginar. É mais fácil conseguir um prato de comida num prostíbulo que numa mansão, né? Tá. O fluido condensado constitui o perispírito ou invólucro semimaterial do espírito. Aqui tem um rodapé, que é a nota do professor José Herculano Pires, de número 8, que diz o seguinte: a teoria da condensação do fluido, posta em ridículo por muitas pessoas, ainda hoje o é. Mas convém assinalar que essa teoria é precisamente da física atômica de hoje, para explicar a formação da matéria que se dá pela condensação da energia. Então, entendam eles da maneira que quiserem, né? Para mim, o que vale é aquilo que os espíritos superiores explicam, né? Que tem muito mais lógica que qualquer ciência clássica ou regular. Em algumas pessoas há uma espécie de emanação desse fluido, em consequência de condições especiais de sua organização, e é disso, propriamente falando, que resultam os médios de efeitos físicos. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante em sua combinação, mais ou menos fácil, e daí os médios mais ou menos possantes. Aqui tem um rodapé de número 8 que nós acabamos não lendo, né? Passou batido aqui. No rodapé de número 9. Preferimos as palavras fundidas e coladas em substituição à palavra ligada e aderente, usadas literalmente em várias traduções, porque aquelas nos parecem corresponder melhor em nossa língua ao sentido real do texto. Uma explicação do professor. Pois não.
Desculpa interromper, mas eu não sei se foi aqui no meu celular, mas todo o começo desse último parágrafo ficou mudo. Eu não consegui ouvir. Não sei se foi só comigo. Agora está normal. Não sei se seria interessante se esse último parágrafo fosse repetir, talvez. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Me parece que está normal aqui na minha transmissão. Agora está normal. É que deu ali uns 15 segundos, 10, 15 segundos que ficou mudo. Ficou mudo. Mas acho que por um problema de transmissão mesmo. Só que na nossa última transmissão tivemos um probleminha sério aí no final da nossa transmissão, cortou uma boa parte. Mas vamos lá, eu vou ler novamente então. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos fundida com a matéria corpórea, mais ou menos colada a ela, se assim podemos dizer. Em algumas pessoas há uma espécie de emanação desse fluido, em consequência de condições especiais de sua organização. E é disso, propriamente falando, que resultam os médios de efeitos físicos. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médiuns mais ou menos possantes. Mas essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência da força. Rodapé de número 10, que diz o seguinte: essa teoria da emanação da emissão do fluido animalizado, ou fluido perispirítico do médium, e de sua combinação mais ou menos fácil com o fluido universal do espírito para a produção dos fenômenos de efeitos físicos e, consequentemente, de materializações, exige atenção do leitor para bem compreender o desenvolvimento dos fenômenos. A última frase é de grande importância para explicar as intermitências das funções mediúnicas. Não sei se eu me fiz compreender aí quando nós estudamos essa parte, mas o professor está coberto de razão, é isso mesmo. A intermitência do fenômeno se dá em função disso. A emissão do fluido animalizado por parte do médium, ela é mais ou menos intensa de conformidade com a organização do médium. Há uns que tem mais, uma quantidade, pode doar uma quantidade maior de fluido, outros doam uma quantidade menor, daí a intermitência no fenômeno. O fenômeno começa e pode interromper de uma hora para outra. Começa, se estende por mais tempo e depois se interrompe, né? Naquela pesquisa feita pelo William Crookes, ele chegava a dar volta no quarteirão de braços dados com o espírito materializado da Kate King, né? A Florence Cook, que era o médium, era uma médium, uma jovenzinha de 19 anos, 18, 19 anos, uma coisa assim, né? Ela tinha uma capacidade muito grande de doação de fluidos. E se vocês observarem, tem o livro do William Crookes, onde ele fotografa, inclusive, o espírito, pesa o espírito, anota batimento cardíaco do espírito. Ele se materializava com todas as características humanas, com todas as características. E mostra também a médium doando fluido. No fundo de um lugar escuro, saía dela pelos orifícios, né, nariz, boca, ouvidos, saía aquela quantidade de fluido esbranquiçada, né, e que era doado para a formação do fenômeno em si. Então, essa era uma médium excepcional, né, que não é fácil de você manter a sequência do fenômeno sem nenhum problema, sem intermitências, né? Na maioria das vezes o que acontece? Há uma doação de uma quantidade X de fluido, acabando aquela quantidade X de fluido, o fenômeno simplesmente acaba, simplesmente para, né? Houve algum corte agora, Alexandre? Não houve, não. Eu ia só fazer um comentário, inclusive essa média é um caso raríssimo também, né? Não é usual, não é comum, né, Luiz? Esse tipo de perfil, né? Houveram outros casos, né? Na época de Kardec, outros casos
de fenômenos que doavam, médiuns que doavam uma quantidade muito grande de fluidos. Depois aquilo foi, o interesse por esse tipo de fenômeno foi, de certa forma, desaparecendo, porque o que prevaleceu foi a compreensão de tudo isso sem a necessidade do fenômeno em si. Até porque o fenômeno, ele não faz prosélito. O sujeito que duvida, mesmo que ele presencie um fenômeno desse valor, por exemplo, de uma Kate King e tal, ele não vai se dar por vencido. Ele fala, não, isso aí eu estou vendo, mas mesmo assim não acredito. Né? Então isso foi deixado, com o tempo foi deixado de lado. E o pessoal passou a se interessar muito mais pela filosofia e pela ciência. Né? Mas houve, durante muito tempo, pesquisas com os italianos, fizeram muitas pesquisas, o próprio francês fez muita pesquisa, o inglês fez muita pesquisa a esse respeito. Nos Estados Unidos da América do Norte foram feitas também muitas pesquisas. Aqui no Brasil houveram muitos trabalhos desse tipo, muitos centros espíritas que promoviam esse tipo de trabalho. Então, sempre houveram médios de efeitos físicos nesse período, nessa época, que promoviam esses fenômenos. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Mas no caso da irmã da Kate King, né, da Florence Cook, que era o médium, a mocinha que era a médium, era um caso realmente excepcional, porque, além do que, está registrado em livro. Né? Como William Crookes era um cientista e ele estava fazendo pesquisa, o pesquisador anota minúcias, né, detalhes daquilo que ele está fazendo. E foi o que ele fez. Então, como ele anotou, como ele fez todo tipo de anotação, a gente pode ter assim ilustrado de uma maneira muito, muito grande aquilo que foi feito, o fenômeno em si. Então a gente pode ter uma noção maior daquilo que foi feito. Mas houveram outros casos. Aqui no Brasil, por exemplo, o caso do Peixotinho, por exemplo, quem quiser saber, entra aí no Google, né, digite Peixotinho. Ele promovia fenômenos extraordinários. Né? Estou querendo lembrar o nome dele, era um médium inglês que fazia levitações. Não está me ocorrendo o nome dele agora, mas era um médium também excepcional. Um médium inglês, ele fez apresentações, Kardec foi acompanhar uma apresentação dele e constatou que a apresentação era legítima, era verdadeira, não havia nenhum tipo de embuste na apresentação. Né? Então houveram vários naquela época, na tentativa de fazer com que o homem acordasse para outras coisas que estavam além da matéria. Né? Muitos acordaram, outros não, como é natural que aconteça, é próprio, né? Faz parte da natureza humana que isso aconteça dessa forma. Pois não, Alexandre? É o Celso. É o Celso? Pois não, Celso? É interessante esses fenômenos, né? Eu me lembro de ter lido que esses fenômenos mediúnicos, né, vinculados na condição evolutiva maior do médium. Né? Inclusive, o caso do Peixotinho, parece-me que era um alcoólatra, né? E, no entanto, no que diz respeito a esses fenômenos, eram talvez uma questão até difícil de ser igualada. Né? Então não havia, portanto, uma relação direta com a evolução espiritual do médium. Não sei se pode incluir isso. Sim, é verdade isso. Não há relação direta nem com a evolução do médium, do ponto de vista moral, e muito menos com a evolução do espírito do ponto de vista moral. Aliás, quem promove esses fenômenos não são espíritos superiores. Quem promove esses fenômenos são os espíritos batedores, são os espíritos imperfeitos. Né? Kardec fala isso no começo desse capítulo aqui. Eles são utilizados pelos espíritos de uma hierarquia maior, de uma evolução maior, para promover esse tipo de fenômeno. Né? Então, realmente é isso mesmo. Por isso que foi abandonado ao longo do tempo, né? Não se interessou, as pessoas não se interessaram mais, porque realmente
Numa construção, quem gosta de ver a construção da fundação, do alicerce? Poucos gostam, mas é muito melhor, muito mais agradável aos olhos você ver o prédio pronto, né? Pintado, arrumado, limpo e tal. Então, as pessoas... Pois não, Alexandre? Desculpa. Muito mais agradável aos olhos, isso que eu queria dizer, né? E na realidade o que aconteceu com o Espiritismo foi isso. Lá no começo, como todo o surgimento da doutrina espírita, do aparecimento da doutrina antes de Kardec foi exatamente em função disso, o mundo foi chamado a atenção através desses fenômenos, né? Então se corria atrás, vamos dizer assim, se interessava-se mais por esse tipo de fenômeno lá no começo, né? Mas depois que houve um desenvolvimento maior, no sentido filosófico e científico da coisa, esse interesse foi, de certa forma, foi perdido, né? Realmente. Não, o que eu ia comentar é que justamente isso me lembrou muito o Céu e o Inferno, né? O livro Céu e Inferno, né? Quer dizer, porque é um livro que basicamente fala das comunicações, né? Ele mostra ali as exemplificações dessas comunicações entre Kardec e o pessoal todo à época, né? Aquilo passou a ter muito mais importância do que essas manifestações iniciais que foram provocadas realmente mais para um despertar, talvez, né, do que qualquer outra coisa, né? Quer dizer, veio depois as comunicações do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico, que passaram a ter muito mais importância e acabaram formando realmente a base, né, do espiritismo, né, Luiz? Sim, é isso mesmo. Eu particularmente nunca tive muito interesse por esse tipo de fenômeno, até porque a ciência espírita explica tudo minuciosamente e Kardec é digno de todo o nosso respeito, consideração e confiança, né? Na minha opinião. Por trás dele está todo esse edifício filosófico e científico e que nos dá uma garantia muito grande que tudo isso realmente foi testado por ele, né? Milhares de vezes. Quando ele fala que ele submeteu a estas perguntas que São Luís respondeu a centenas de espíritos, foi isso realmente o que ele fez, né? Então, toda essa segurança que Kardec traz acaba, na minha opinião, acaba criando um desinteresse muito grande pelos fenômenos mais abrutalhados, vamos dizer assim, né? Mais grosseiros, vamos dizer assim, né? Porque para mim o fenômeno material, o fenômeno de efeito físico é um fenômeno mais grosseiro, né? E acaba perdendo o interesse, né? Mas ele segue aqui no subitem de número 76, dizendo o seguinte: façamos uma comparação. Quando queremos atingir alguma coisa situada à distância de nós, é pelo pensamento que o tentamos, mas o pensamento sozinho não poderia realizar o nosso intento. Precisamos de um instrumento que o pensamento dirigirá, um bastão, um projétil, um assobio, etc. Note-se ainda que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, que precisamos pegar. A inteligência, que é o próprio espírito encarnado em nosso corpo, está unida ao corpo pelo perispírito e não pode agir sobre o corpo sem espírito. Da mesma maneira que não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Assim, ela age sobre o perispírito, que é a substância com que tem afinidade. O perispírito age sobre os músculos e estes fazem a mão pegar o bastão e é o bastão que atinge o alvo. Quando o espírito não está encarnado, necessita de um instrumento que não pertence ao seu organismo. Esse instrumento é o fluido, com o auxílio do qual toma o objeto apropriado a realizar o impulso da sua vontade. Ficou claro aqui, na minha opinião, a explicação que ele está dando. Nós encarnados, quando queremos fazer alguma coisa, atingir um objeto, como ele
faz a comparação aqui à distância, é o nosso espírito que comanda o nosso perispírito, que vai comandar os nossos músculos e nervos, que vão comandar um bastão, uma arma, qualquer ferramenta que nós pudermos utilizar, que estiver ao nosso alcance naquele momento, para conseguir o nosso intento. Não é? O bastão do espírito é o fluido vital do médium. Ele comanda, ele dá um comando para o perispírito. É assim também, da mesma forma acontece que acontece com os encarnados, acontece com os desencarnados. O desencarnado dá um comando para o seu perispírito, que comanda os fluidos à sua disposição, que por extensão comandam o fenômeno. Pela aplicação da sua vontade, ele comanda todo o resto, né? Da mesma forma que nós comandamos o nosso perispírito na ação. Quando, pois, um objeto é movido, erguido ou atirado no ar, o espírito não o pegou, não o ergueu, nem o atirou como nós o fazemos com as mãos. Ele o saturou, por assim dizer, com o seu fluido combinado com o do médium. O objeto, assim momentaneamente vivificado, age como um ser vivo, com a diferença de não ter vontade própria e obedecer ao impulso da vontade do espírito. Assim, o fluido vital dirigido pelo espírito dá uma vida artificial, factícia, como ele usa muito esse termo aqui, né? E momentânea aos corpos inertes. Sendo o perispírito formado por esse fluido, segue-se que o espírito encarnado, por meio do seu perispírito, é quem dá vida ao corpo, mantendo-se unido a ele enquanto o organismo o permite. Quando ele se retira, o corpo morre. Então, se em lugar de uma mesa fizéssemos uma estátua de madeira, teríamos, sob a ação mediúnica, uma estátua que se moverá e daria pancadas, respondendo às nossas perguntas. Numa palavra, teríamos uma estátua animada por uma vida artificial. E, como se diz, mesas falantes também poderiam dizer estátuas falantes. Quanto a luz lança essa teoria sobre uma infinidade de fenômenos até agora inexplicáveis, quantas alegorias e efeitos misteriosos vem explicar? Aqui tem um rodapé de número 11 que diz o seguinte: as estátuas falantes de Kardec não são uma hipótese fantástica, bastando lembrar-lhes as manifestações em miniaturas, os megafones das experiências de voz direta, as ideoplastias falantes das experiências de Imola, na Itália, além do fenômeno clássico das mesas. O senhor A.P. Siné, teósofo de renome, relata em seu livro Incidentes da Vida da senhora Blavatsky o fato curioso de um lustre de cristal em forma de aranha no palácio do Metropolitano de Moscou, que se desprendeu do teto e andou no ar como se fosse vivo, numa visita de Blavatsky ao prelado. Ela promoveu, médium, né, promoveu o fenômeno com a ajuda dos espíritos nesse palácio. Os incrédulos objetam, apesar de tudo, que o levantamento das mesas sem apoio é impossível por contrariar a lei da gravitação. Responderemos primeiro que a negação não é uma prova, depois que, existindo o fato estranhamente contrário a todas as leis conhecidas, isso apenas provaria que ele se apoia em algumas leis desconhecidas, pois os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Explicamos essa lei, mas isso não basta para que eles a aceitem, pois a explicação é dada por espíritos que deixaram as vestes terrenas em lugar daqueles que ainda as têm e envergam o fardão da academia. Dessa maneira,
Se o espírito de Aragô, em vida, lhes tivesse dado essa lei, eles a aceitariam, de olhos fechados, mas dada pelo mesmo espírito, depois da morte, é apenas uma utopia. Não temos. E isso por quê? Porque a morte de Aragô é para eles absoluta. Para o materialista, morreu, simplesmente não existe mais nada que sobreviva à própria morte. Não temos a pretensão de dissuadi-los disso, mas como esta objeção poderia embaraçar algumas pessoas, tentaremos respondê-las de seu mesmo ponto de vista, ou seja, fazendo abstração por um instante da teoria da animação factícia. Quando se faz o vácuo numa campânula da máquina pneumática, é impossível erguê-la, de forma tal é a força de adesão que lhe dá a pressão do ar sobre ela. Deixando-se entrar o ar, a campânula se eleva com maior facilidade, porque o ar de baixo contrabalança o ar de cima. Entretanto, abandonado a si mesmo, permanecerá no prato em virtude da lei da gravitação. Comprima-se, porém, o ar interior, dando-lhe uma densidade maior que o de cima, e a campânula se levantará apesar da gravitação. Se a corrente de ar for rápida e violenta, ela poderá manter-se no espaço sem nenhum apoio visível, como os bonecos que giram sobre os jatos de um repuxo. Porque, pois, o fluido universal, que é o elemento básico de toda a matéria, acumulando-se em torno da mesa, não teria a propriedade de aumentar ou diminuir o seu peso específico relativo, como faz o ar com a campânula? O hidrogênio com os balões, sem que fique derrogada a lei da levitação? Conheceis todas as propriedades e todas as forças desse fluido? Não. E então, como negar um fato que não podeis explicar? Voltemos à teoria do movimento das mesas. Se um espírito pode erguer uma mesa, pelo meio indicado, pode erguer qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo. E se pode erguer esta, também poderá erguê-la como uma pessoa sentada. 100 vezes produzido pelo Sr. Romo. Agora ele falou aqui, eu me lembrei. Desse médium que eu me referi, a este médium que eu me referia. Quando eu quis lembrar o nome, é um inglês, né, que promovia esses fenômenos de levitação. Ele chegava a bater a cabeça no teto e ficar lá no teto, para todo mundo que quisesse ver. O pessoal passava embaixo, achando que tinha alguma coisa e tal, e era legítimo o fenômeno que ele promovia. E também não era uma pessoa abastada, não ganhava dinheiro com isso, não queria saber de apresentações, não queria saber de projeção social, de nada disso, né? Simplesmente promovia o fenômeno. Daniel Douglas Home, o nome dele. Consigo mesmo e com outras pessoas. Ele o repetiu durante uma viagem recente a Londres, e para provar que os assistentes não eram vítimas de uma ilusão de ótica, fez no teto um sinal a lápis e deixou que passassem por baixo dele. Sabe-se que o Sr. Holmes é um potente médium de efeitos físicos. Nesse caso, ele era a causa eficiente do objeto. Ele mesmo estava utilizando o fluido vital para promover o próprio fenômeno em si mesmo. Daí a levitação, né? Aqui tem um rodapé. Daniel Douglas Home, famoso médium inglês que realizava especialmente fenômenos de levitação e foi estudado pelo físico William Crookes. William Crookes também estudou o Daniel Douglas Home. A causa eficiente é uma das causas da classificação de Aristóteles e corresponde a que se relaciona diretamente com o efeito produzindo. No caso, Home era a causa eficiente porque produzia o fenômeno e era o objeto porque estava levitado. Ele mesmo produziu o fenômeno em si mesmo.
Tratamos há pouco do possível aumento de peso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida aqui, que eu não verifiquei nada. O Celso Serafim está conosco. Boa noite, Celso. Ele está desejando uma excelente noite a todos. Sejam bem-vindos e agradecidos. Nós é que agradecemos aí a sua presença, viu? Obrigado pela sua presença, Celso. Tratamos há pouco do possível aumento de peso. É um fenômeno que às vezes se produz e não tem nada mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sob a pressão da coluna atmosférica. Sob a influência de certos médiuns, objetos muito leves têm oferecido a mesma resistência, cedendo de repente ao menor esforço. Na experiência da campânula, ela realmente não pesa mais nem menos que o peso normal, mas parece mais pesada por efeito da causa exterior que a pressionaria. O mesmo provavelmente acontece com a mesa. Ela tem sempre o seu peso natural, pois a sua massa não foi aumentada, mas uma força exterior se opõe ao seu movimento. E essa causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a da campânula está na pressão atmosférica. Face à experiência da campânula diante de um homem ignorante, não compreendendo que o agente é o ar, que ele não vê, será fácil persuadi-lo de que se trata do diabo. Talvez diga-se que o fluido, sendo imponderável, sua acumulação não poderá aumentar o peso de um objeto. De acordo, mas é preciso notar que só nos servimos da palavra acumulação com a finalidade comparativa e não para a identificação do fluido com o ar. Ele é imponderável, mas a verdade é que nada prova. Sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer todas as suas propriedades. Antes de conhecer o peso do ar, ninguém poderia suspeitar dos efeitos desse peso. A eletricidade é também classificada entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e resistir fortemente a quem pretender erguê-lo. Aparentemente, portanto, torna-se mais pesado. Do fato de não se ver o suporte, seria ilógico concluir que ele não existisse. O espírito pode, pois, ter alavancas que desconhecemos. A natureza nos prova diariamente que o seu poder não se limita ao testemunho dos nossos sentidos. Não se pode explicar senão, por uma causa semelhante, o estranho fenômeno de que tantos exemplos de um jovem débil e delicado erguer com 2 dedos, sem esforço, e como uma pena, um homem forte e robusto, com uma cadeira em que se assenta. E as intermitências da faculdade provam que a sua causa é estranha à pessoa que a possui. Rodapé do número 13, que diz: a faculdade mediúnica a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e variações que mostram a sua independência da vontade pessoal do médium. Essa independência poderia ser determinada nas condições orgânicas ou psíquicas, como Kardec já acentuou, mas acusam também, em muitas ocasiões, a participação ou não de inteligências estranhas ao médium, sem as quais ele não consegue a produção dos fenômenos de maneira satisfatória. É o que se verá na sequência desse livro. Vamos anotar aqui capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, para a próxima quarta-feira. Interessante, Kardec vai relatar, em um determinado momento desse livro aqui, em que havia, num trabalho que era feito na França da sua época, um médium receitista. E ele recebia as pessoas, examinava a pessoa, o médium,
e depois passava uma receita referente ao problema da pessoa. E naquele dia ele recebia todo mundo, mas não passava a receita para ninguém. Era um menino, né? O menino. Ele não passava, está na Revista Espírita também essa experiência. Ele não passava a receita para ninguém. E foi perguntado, escuta, por que você está examinando todo mundo e diz o problema de cada um, mas não passa a receita? Ele falou, porque o meu espírito receitista não veio hoje. Né? Então, fantástico isso. Os fenômenos não dependem somente do médium, mas quando é autêntico, né, quando não tem dinheiro comandando o negócio, quando é autêntico, as coisas são feitas dessa maneira que eu estou relatando, com autenticidade, honestidade, seriedade necessárias para que a gente possa ter certeza de que aquilo é realmente autêntico. Né? Muito cuidado com o médium vaidoso, muito cuidado, está cheio por aí. O que tem de gente vaidosa que coloca primeiro o seu nome para depois colocar o nome de Kardec ou dos espíritos superiores é uma enormidade. Eu conheço gente... Muitas vezes nem colocam, né, Luiz? Nem colocam o nome de Kardec, nem citam Kardec, nem citam ninguém. É como você falou, é o nome dele na frente e ponto. Eu vi uma entrevista uma vez de uma senhora, não vou citar o nome dela aqui, mas eu assisti a entrevista porque ela fala muita coisa boa também, apesar de toda a sua vaidade, ela tem bastante conhecimento. E a pessoa entrevistou, no começo da entrevista ela gastou mais ou menos entre 5 e 7 minutos da entrevista para falar só dela. Eu sou isso, sou aquilo, fiz isso, fiz aquilo, eu fundei isso, fundei aquilo. Né? Então é uma bobagem tão grande que nós não somos absolutamente nada, né? Nós temos o nosso valor, mas um valor quase que insignificante em relação da grandeza, né, da grandiosidade dessa doutrina. Nós não somos absolutamente nada, nosso nome não é nada, o nosso nome passa, o trabalho que nós fazemos aqui passa e a doutrina permanece. Então, vaidade é para quem realmente prefere o espelho, né, do que qualquer outra coisa. E é uma das primas irmãs do egoísmo, né? Sim, não tem a dúvida, né? Nós temos lá dentro da doutrina espírita muito médium de passarela, palestrante de passarela, que adora uma passarela, que adora uma exposição e tal. Mas faz parte da natureza humana, né? Faz parte da nossa natureza. E, de certa forma, somos assim um pouco, uns menos, outros mais, mas todos nós somos mais ou menos assim. Muito bem, alguma dificuldade, alguma pergunta, alguma dúvida, alguém quer expor alguma coisa, acrescentar alguma coisa, nós estamos à disposição para quem queira fazê-lo, para que nós possamos encerrar o nosso encontro de estudos dessa noite. Se não, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Tá bem? Muito bem. Eu convido a todos os meus queridos irmãos, queridos amigos, queridos companheiros, para que nós possamos esquecer os nossos encontros e desencontros desse dia, para aliviarmos do nosso pensamento tudo aquilo que não for o melhor, o bom pensamento. E dirigirmos esse pensamento mentalizando a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus, modelo, mestre e modelo de todos nós, modelo de toda a humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis
à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.